primeiro ponto é a fundamentação. Vamos falar um pouquinho onde se fundamenta essa necessidade de nível de agregação. Uma entidade identificará carteiras de contratos de seguro. Uma carteira compreende contratos sujeitos a riscos similares e administrados em conjunto. Espera-se que contratos dentro de uma linha de produtos tenham riscos similares e, portanto, espera-se que estejam na mesma carteira se forem administrados conjuntamente. Esses dois parágrafos aqui, ele trata de uma situação muito importante dentro da operação de seguro, que é o gerenciamento de carteira. E o segundo ponto é o processo de precificação dessa carteira. A primeira atividade balizar é identificar o que a gente chama de rate maker, que é o processo de tarifação ou de precificação baseado nos custos do seguro. Que se trata, o processo de rate maker, ele tem como prioridade classificar o risco, em seguida, né, a tarifação a priori e depois a tarifação a posteriori, ou conhecido também como tarifação por experiência. Essas atividades é o fundamento do processo de precificação de um contrato de seguro. Bom, qual é o objetivo? O objetivo para esse nível de agregação é a identificação, de acordo com o portfólio, que é feito lá no início do processo de tarifação, a posição financeira desse portfólio. Uma vez que foi definido um critério de classificação de risco e precificação, após um período em que essas apólices, esses contratos de seguro estão em vigor, o objetivo é publicar a posição financeira dessas carteiras. E aí o normativo trata especificamente desse ponto que está aqui. O objetivo principal da agregação de contratos de seguro no IFRS 17 é garantir que os grupos de contratos sejam reconhecidos e mensurados de forma a refletir adequadamente sua natureza econômica e perfil de risco. Então, num primeiro momento em que você faz aquele processo de tarifação todo, em que você identifica o perfil de risco do contrato, né, e ele é classificado dentro de uma carteira, de um portfólio, à medida que esse contrato evolui, ou esse portfólio vão evoluindo no tempo, vai aparecendo a posição financeira de cada perfil de risco. Então, o IFRS 17, ele quer tratar essas duas posições. Ele quer identificar, ele quer segregar os perfis de riscos, as carteiras, e identificar dentro desses perfis de risco a posição financeira de cada um. Então, é disso que se trata o objetivo da agregação de risco. Representação fiel. A agregação visa proporcionar uma visão mais precisa da posição financeira da seguradora. Reconhecimento tempestivo de perdas. Promover uma maior transparência sobre a rentabilidade dos diferentes grupos de contratos. E a alocação apropriada de lucros. A agregação permite uma alocação mais precisa da margem de serviço contratual ao longo do tempo. Está associado diretamente a como é feita a alocação do lucro. Ou seja, se o contrato deu lucro, como é que você reconhece esse lucro? Através da margem de serviço contratual. Da mesma forma, se o contrato tem perdas, você tem que reconhecer de forma tempestiva essa perda. Dando sequência, bom, um quarto ponto associado a esse conceito de posição financeira. Consistência na mensuração. Ao agrupar contratos com características similares, a norma busca garantir uma mensuração consistente de contratos que compartilham riscos e características econômicas semelhantes. Então, o objetivo dessa norma é que seja feita a publicação por portfólios que tenha, num primeiro nível, o processo de gerenciamento de risco das empresas e, num segundo nível, a posição financeira ou econômica de cada contrato. Então, ele quer manter uma consistência nessa segmentação ao longo do tempo. Facilitação da análise de desempenho. A estrutura de agregação permite uma análise mais granular do desempenho dos diferentes tipos de contratos e linhas de negócio. Como você tem um nível de agregação desses contratos em
riscos em portfólios de risco e em segmentação financeira, você consegue analisar ao longo do tempo o desempenho e comparar esses resultados por exemplo, entre empresas. Uma empresa que tem um determinado portfólio, tá? Ela vai publicar de acordo com aquela característica e vai ser comparável com outra empresa que possui o mesmo portfólio de acordo com o seu desempenho financeiro. É uma forma de comparar e permitir uma análise dos investidores e dos analistas em cima dos resultados de cada empresa e a tomada de decisão. Isso em cima de investidor e analista, mas é também possível fazer uma autoanálise da própria empresa que está publicando dessa forma e comparar o seu resultado com os seus congêneres de mercado. Alinhamento com a gestão do negócio. A agregação por portfólios, que são gerenciados em conjunto, reflete a forma como o negócio é efetivamente conduzido. Isso proporciona uma visão mais alinhada com as perspectivas gerencial da seguradora. Bom, foi o que eu acabei de falar no tópico anterior. Uma vez que eu fiz um estudo inicial para a identificação dos perfis de risco das carteiras e, à medida que eu evoluo essa informação, eu consigo avaliar o desempenho de cada portfólio. E se esse portfólio tiver um desempenho muito bom, você pode ajustar o seu negócio para melhorar suas condições para aquele consumidor, vis a vis, se o contrato estiver muito ruim, com